Bom dia, então estamos gravando agora e hoje vamos de apresentações criativas, apresentações poéticas dos nossos seminários sobre os livros O Caçador de Pipas, Amor de Perto ou de Longe e Racismo Linguístico. Então, uma tríade bem interessante. Vamos da ficção à poesia contemporânea e depois a teoria linguística, sobre uma temática extremamente atual, não é verdade? Então, hoje a palavra, hoje o palco, hoje a voz é de vocês. Passo a palavra ao grupo do Caçador de Pipas. Ok, professor. Professor, antes de começar, eu quero fazer a primeira chamada para ver se estão todos participando da aula, tá bom? Perfeito. Gemiliane. Aqui. Raiza Victória. Raiza Victória. Certeza que ela não tá. Clarice Oliveira. Aqui. Paulo Vinícius. Aqui. Rita de Cássia. Aqui. Carla Cristina. Aqui. Gabriel Pereira. Sou eu. Vamos iniciar. Eu vou transmitir agora aqui a tela. Não deixe de ligar as suas câmeras. Professor, não vai dar de ligar minha câmera, não. Desculpa. Aí já é demais, professor. Aí já é demais. Tá bom. Ok, com a permissão do professor, vamos iniciar a nossa apresentação sobre o livro Caçador de Pipas, do autor Khaled Hosseini, um autor romancista e médico afegão com a naturalização estadunidense, também conhecido também por seus outros livros, como A Cidade do Sol, A Memória do Mar, e entre outros. Ele já escreveu 37 livros. O seu primeiro livro foi O Caçador de Pipas, que no tempo foi um fenômeno e até hoje faz sucesso. Basicamente, a história do livro se passa no Afeganistão, na década de 70, e ela gira em torno da amizade de dois meninos, Hassan e Ami, que já são bastante diferentes, mas ao mesmo tempo eles têm uma ligação muito forte em sua amizade. Vamos falar agora sobre o começo da história, que vai ser com o Paulo Vinícius. Só um minuto, bem aqui. Vou apresentar. Ok. Vamos com Paulo Vinícius. Pode começar, Paulo Vinícius. O Caçador de Pipas conta a história de Ami, um garoto rico de Cabul, no Afeganistão, que é atormentado pela culpa de ter traído seu criador e melhor amigo, Hassan, filho de Ali, também empregado do seu pai. A história tem como cenário uma série de acontecimentos políticos tumultuosos, que começa com a queda da monarquia do Afeganistão em julho de 1973, com deposição de rei Zahir Shah, golpe de Estado comunista em abril de 1978, a invasão soviética em dezembro de 1979, a consequente massa de emigrantes refugiados para o Paquistão e para os Estados Unidos, e a implantação de regime militar no Talibã. Ok. A amizade de Hassan e Ami já era com a Raiza, só que a Raiza ela não está participando. Então vamos pular para a Carla. Então, bom dia. Bom dia. Eu vou falar sobre a diferença entre eles dois. E eu tirei isso do filme, do Caçador de Pipas. Então, Hassan era corajoso, leal, bondoso. É filho de Ali, um empregado do pai de Ami. Ami, por outro lado, busca a atenção de seu pai acima de tudo. Isso faz com que muitas vezes seja egoísta.
Ami e Hassan foram amamentados pela mesma mulher e viveram a mesma infância de brincadeiras. Mas enquanto Ami era filho de um homem rico e muito respeitado entre os afegãos, Hassan era filho de um simples empregado. Mas não se deixe enganar, Hassan tinha muitos dons e faria tudo por Ami sem pensar duas vezes. Mas Ami era medroso e muito covarde, na qual seu pai tinha vergonha. Certo dia participaram de um evento de pipa, onde ganharam. Essa é a pipa, a última pipa que ficou. Ami cortou a última pipa, logo Hassan decide pegá-la e dar para Ami. Infelizmente, quando Hassan corre para apanhar a última pipa, ele encontra Asef e outros garotos. Ami vai procurar seu amigo e acaba testemunhando Hassan sendo abusado e violentado. E ele assiste tudo e não tem coragem de ajudar. Depois disso, eles se distanciam e é isso. Não vou falar mais porque aí vai dar spoiler do filme, caso alguém queira assistir depois. Espera aí, professor, vou só desligar meu áudio. Não se preocupe com spoiler nem do filme, nem do livro, tá, gente? A ideia é apresentar uma leitura de forma que, mesmo quem não leu, fique conhecendo a história, tá? Clarice, pode começar. Bom dia. Então, eu fiz esse desenho para representar a amizade de Amir e de Hassan, e as pipas simbolizam o laço da amizade deles, e eu resolvi fazê-las no ar e não fazer eles segurando, porque em certa parte da história eles acabam se separando, mas como essa separação não foi a escolha deles, o laço de amizade deles não se desfez. E aí as pipas é para representar isso, que mesmo eles não estando ali, não tendo controle da situação, a amizade permaneceu. E a prova de que a amizade não foi desfeita é a carta que Amir recebeu de Hassan muitos anos depois dessa separação, provando que mesmo de longe, depois de muito tempo, eles ainda pensavam um no outro. Agora falando sobre outro cenário em que se passa o Caçador de Pipas, se passa na Guerra do Afeganistão, que aconteceu em 1978, abre aspas, início da guerra, mas ela realmente começou em 1979. Isso porque guerra no Afeganistão é como se fosse futebol no Brasil, acontece uma a cada semana. Só é uma piada, para não levar a sério. No final de 1979, a União Soviética mandou soldados para acabar com as revoltas que estavam acontecendo e começando a guerra do Vietnã, quer dizer, do Afeganistão. Isso porque foi criado os Mujahidins, um grupo extremista que tinha como objetivo acabar com o socialismo que estava acontecendo no local no ano passado. Isso porque os Mujahidins viam o comunismo como se fosse uma religião meio opaca. Isso porque, na teoria, eles são de uma religião diferente. E religião para quem é do Afeganistão é um assunto muito sério. Por isso a guerra começou e durou pelo menos 10 anos. E embora, sim, os comunistas realmente tinham mais um armamento pesado do que todo o resto do exército, os mujahidins eram apoiados por alguns países que
eram a favor para acabar com o comunismo, que no caso eram os Estados Unidos, Inglaterra, Paquistão, Irã, entre outros, incluindo um que é bem inusitado, que é a China, mesmo ela sendo comunista. Em 1986, os Estados Unidos começaram a ajudar os mujahidins em relação ao ataque aéreo, pois os russos, no caso a União Soviética, estavam começando a usar armamento aéreo, no caso helicópteros, que eram muito poderosos. Então foi quando eles deram o FIM-92 Stinger, um lança-foguetes capaz de derrubar naves, quer dizer, helicópteros. Tanto que foi dado em média que pelo menos uma vez por dia uma dessas máquinas caíam no chão. Só que tinha um problema. Os soviéticos achavam que essa guerra ia acabar muito rápido. Por isso não estavam dando muita atenção. Mas começaram a perder muitos recursos. E por causa disso decidiram abandonar a guerra. Em 1987, eles começaram a retirar um pouco as tropas. Tá? Quer dizer que ainda estão ajudando, mas não tanto. E em 1989 saíram definitivamente, deixando que o próprio Paquistão e o próprio país resolvesse acabar com esse problema. Acabou que depois, quando a URSS finalmente deixou de ser comunista e voltou a ser a Rússia antiga, o país começou a voltar ao normal. Mas os mujahidins se separaram em tribos diferentes, digamos assim, e começaram a lutar entre si. Tanto que uma das tribos tinha, sabe quem? Osama Bin Laden, que acabou fazendo 11 de setembro e até hoje nós sabemos o que aconteceu. Isso foi um resumo meio meia boca, eu tenho que admitir, aconteceu muito mais coisa, mas isso foi o que aconteceu no final da guerra do Afeganistão. Espero que tenham gostado. Sim, Gabriel, de fato é um contexto histórico extremamente complexo que tem consequências até hoje, né? Tanto que esse ano voltaram os talibãs ao poder no Afeganistão, talibãs que são uma criação dos próprios Estados Unidos da América, porque foram eles que deram as armas para esses grupos fundamentalistas para lutarem, ainda lá no final da Guerra Fria, contra os russos. Então, é um contexto extremamente complexo da gente entender aqui de longe, né? A equipe continua? Rita? Rita? Está presente? Rita está presente? Oi. Sua parte agora. No fim do livro, Ami recebe uma carta pedindo para resgatar o filho de Hassan, que está no Afeganistão. Depois de muito relutar, Ami vai para o Afeganistão e resgata o filho de Hassan, descobrindo que Hassan é seu irmão, e finalmente consegue viver em paz consigo mesmo. Bom dia a todos. Eu vou falar sobre o que o livro quer transmitir aos leitores. O livro traz uma mensagem de que sempre há uma segunda chance para todos, além de autoconhecimento e buscar outras formas de ver a vida. Outros desafios, superar não as dores da vida, mas vencer seus medos e suas resistências, e seguir a vida com coragem e desapego. Muitas vezes precisamos ser pipa, ou seja, ir a novos horizontes, sem medo, se lançar a novas jornadas e também caçadores de novos aprendizados. Com isso, finalizamos a nossa apresentação. Obrigado pela atenção de todos.
Gratidão, e foi isso, professor. Nós que agradecemos pela apresentação da equipe e vamos seguindo o barco. Espera aí. Pessoal, eu mando meu negócio? Eu falei? Os textos, boa pergunta, Gabriel. Os textos. Não. Eu quis dizer uma coisa que é só pra. Melhor não. Quê? Melhor não, o professor não vai dar ponto por isso. Ah, tá bom. A questão não é ponto, gente, mas o que é? Tem a ver com a leitura dele, do É livro? porque o Não, Gabriel... deixa eu falar. Fala. Primeira coisa, quando eu falar isso, não é pra cantar. Pelo amor de Deus, não é pra cantar mesmo. Hoje é meu aniversário. Ah, parabéns. Parabéns pra você. Gente, eu acabei de... Como é que ele fala isso? Não quer que a gente... Pois é. Ele quer ganhar ponto. Ele quer ganhar ponto porque ele tá completando uma noite. É, vocês. Oh, meu Deus do céu. Vocês e esses pontos. Oi? É seu presente. Ah, tá bom, então tá bom. Eu vou dar, assim, 1 ponto de presente para você, Gabriel. Oi. Beleza, gente. Queria perguntar para a equipe como que vocês chegaram nesse livro, nessa escolha. Sei que é um livro bem famoso, né? Só rapidinho. Alguém gostaria de dizer? Bom, através da sugestão da Paris, se eu não me engano. Alguém da equipe já conhecia e conseguiu convencer os demais, né? Legal. Beleza, o nosso tempo avança rápido, então vamos em frente para Amor de Perto ou de Longe. Então, bom dia a todos. Antes de começar, eu queria saber se todos estão presentes da nossa equipe. Aí eu vou chamar o nome, aí vocês vão respondendo pelo microfone, tá? Carlos Vinícius. Presente. Maria. Tô aqui. Mirela. Presente. A Manu. Tô aqui. O Marcelo. Presente. A Giovana. Presente. A Letícia. Presente. Tá. Então a gente ficou com o livro Amor de Perto ou de Longe. Eu vou falar um pouco sobre a biografia do livro. Aí os outros vão falar sobre o livro e a parte deles, tá? Então, a gente ficou com o livro Amor de Perto ou de Longe. Esse livro, ele é uma antologia. A postagem do livro foi no dia 14 de junho de 2021. Um dos organizadores do livro é Micael Mansur Martinelli. A editora do livro é Pé de Jambo. Contém no livro 140 páginas. Agora sobre o autor, Micael Mansur Martinelli, ele é colatinicense do Espírito Santo. Ele é biólogo, professor e taxidemista. Ele contribuiu com suas pesquisas em periódicos científicos do Brasil e do exterior. Ele também é autor do livro O Pé de Jambo e a Fábrica de Refrigerantes. Ele se organizou e participou de diversas antologias poéticas. Carlos Vinícius, pode falar um pouco sobre agora. Bom dia a todos. Vou falar minhas partes. Dia. Capítulo 9 até o 24. Que no capítulo 9 fala sobre a saudade. Como está sendo esse momento, né? Que
Nós estamos sentindo muita saudade, assim, dos nossos familiares. E queria falar que a saudade é um sentimento de falta de algo, de uma coisa, ou alguém, de uma pessoa. E significa que a gente já teve algo, mas não temos mais, né? Porém, este algo ou alguém está longe de você, gerando assim esse sentimento de saudade, né? Vou falar. A saudade também leva as pessoas à tristeza nesse momento, né? Que agora nós estamos sentindo muita saudade das pessoas. Poder abraçar, falar com elas. E falar também sobre essas dificuldades aí no hospital, né? Que nós estávamos vendo muito nos jornais, assim, que os hospitais estavam lotados, assim, cheios de gente, que não tinha mais leitos sobrando, né? Muitas mortes, felizmente. E nós temos que se adaptar nesse momento difícil, né? Essa nova norma de ser. Agora eu vou ler aqui um poema aqui, Saudade, do Adriano Castel Lima. Deixa eu ver aqui. A letra tá pequena, mas vou ler. Saudade se cuida, tal a vinheto. Saudade é desejo, o prazer de provar da mesma uva um novo vinho, da mesma boca outros beijos, outros aconchego no meu abraço. Saudade é poesia que cuida de tudo o sentir, que dorme. Com base à relação nesse texto, podemos ver que a saudade está presente não só no prazer que a gente tem das pessoas, de estar perto, sentir o calor, mas também está de pequenos hábitos, como provar do mesmo vinho, fazer um novo vinho, que é a nova modalidade, como está sendo agora hoje em dia, os aconchegos, os abraços, estamos sentindo saudade. Saudade é todo sentir que cada um sente, toda falta que todo mundo sente, tudo aquilo que não está mais presente. Bom dia. Eu vou falar um pouco sobre amor de longe e de perto. A minha parte fala um pouco sobre os relacionamentos à distância por conta da pandemia. Existem muitas dificuldades em manter um relacionamento, tanto à distância quanto perto. É necessário reciprocidade, demonstração, confiança e maturidade. A situação se complica um pouco quando não há isso no relacionamento, pois as inseguranças aparecem, a mente acaba ficando confusa e criando situações que não existem. Em Encontro das Almas, de Brenda Neves, diz: não estás fugindo de mim, nem do meu amor, mas do amor que tens por mim. Esse trecho mostra que os sentimentos não estão sendo completamente demonstrados, talvez por medo de acabar se machucando. Isso acaba gerando insegurança e cobrança na outra pessoa. Uma busca por reciprocidade, mas toda a insegurança e saudade só irão passar quando eles puderem finalmente se verem. E para isso acontecer, eles irão precisar de maturidade para não se tornarem um amor vazio, como diz em um pequeno trecho de Cleiton Araújo Melo. Amor vazio. Não quero um amor vazio, quero ser cheio. Cheio de amor, amor por dentro, amor por fora, um amor que nunca esvaziou. Mirella. Oi. Vou falar um resumo do livro Amor de Perto ou de Longe, do organizador Micael Mansur, da autora Daniela, da parte Amor Virtual, um romance absolutamente inesperado, em 2 partes, página 41 a 55. Mirella, Helena... você está produzida para ligar a câmera, que eu sei. Ah, não, professor. Helena gostava de Ricardo, só que ela não identificava esse amor, não sabia ao certo o que sentia, e de certa forma o amor que existia passar.
mandar indiretas nos stories do Face e do WhatsApp, dizendo frases como, abre aspas, o amor em tempos normais já é algo difícil. Em tempos de pandemia, então, nem de perto nem de longe, fecha aspas. Helena e Ricardo gostavam de se comunicar através de cartas, só que, com o passar do tempo, isso foi perdendo o ar da graça. Helena estava se sentindo, se entediando, respondendo e de responder para ele que não dava dele se encontrar por causa do distanciamento social, do trabalho, enfim, várias coisas. Aí Helena, um dia, se encheu de vez e enviou uma carta para Ricardo, falando que, abre aspas, nossa amizade está me fazendo mal, não sei ao certo o que é, mas estou ficando louca. Essa é a última carta que escrevo. Gostaria que você não me escrevesse mais. Vamos parar por aqui. Fecha aspas. Mas ela se assustou ao ver que ele realmente havia entendido ao pé da letra. Helena respirou fundo e chorou, pois, no fundo, tudo que ela queria e esperava ao escrever aquela carta era uma atitude ao contrário. Mas, um certo dia, ela ouve a sua campainha tocar. Ela abriu a porta e, espantada, viu Ricardo com uma pequena mala, um gato preto, e um papel escrito negativo para o teste de Covid-19. Helena não sabia o que fazer. Subitamente, o coração disparar como nunca, sorriu como jamais fizera e abriu espaço para que Ricardo pudesse entrar em sua vida. Manu. Bom dia, meu nome é Manuela, estudo no primeiro ano B de administração. O amor não irá acabar. Retrata sobre a paixão à distância em mundos de pandemia. Com o distanciamento social, as pessoas passaram a mexer mais nos aparelhos celulares. Acabaram conhecendo outras pessoas nas redes sociais, que é algo lindo, com sentimento puro. Mas, ao mesmo tempo, pode ser algo muito preocupante, pois podemos fingir realmente sermos outras pessoas nas redes sociais. Porém, Eita, rua aqui. Porém, cada dia, o relacionamento à distância está se tornando a realidade de muitos apaixonados. Professor, peraí, eu vou sair aqui. Chegou gente na minha casa. Tranquilo, acontece. Pronto. A distância atrapalha, mas não importa. Quando o amor é verdadeiro, dura para sempre, não importa a distância. Crises, brigas, o que unem é o amor que é o mais forte. Um dia você vai perceber que quem é verdadeiro vai estar ao seu lado, mesmo quando você menos merecer. Amor de verdade é assim, se mantendo firme, independente de qualquer dificuldade. Essa foi a minha parte, e desculpe o que aconteceu, porque chegou gente aqui na minha casa. Marcelo. Sem problema, não. Bom, o parte do trecho que eu vou discutir agora é de adaptação, Lucas Vitoriano, página 78. Esse trecho vai da página 75 à página 78. E o trecho que eu escolhi para relatar é justamente da página 78. Nesses pequenos versos, o poema indica uma readaptação, uma mudança após a pandemia. Retrata a iniciação de uma garota pós-adolescente, começando a se tornar adulta, se encaixando nesse mundo moderno de hoje em dia após a pandemia, onde está acontecendo aquele monte de recesso, aquele distanciamento social, criando assim um abafo, uma ansiedade, um baixo astral que acontece na pessoa. E isso é uma frustração que está sendo abordada no texto, uma busca da garota chamada Fernanda, que está passando por todas essas situações, em busca de entender, se encaixar melhor nessas novas situações. Ela começa uma ligação online com sua amiga Paula, e que começa a despejar toda essa frustração que ela está passando. No final, chega à conclusão de que tudo daqui uma hora ia passar,
todas as dificuldades um dia terá fim e que deve ser aproveitado todos os momentos difíceis, aproveitar o tempo de um lado positivo, como demonstra uma parte do texto de Lucas Vitoriano, página 78. Verdade, mas acho que essa loucura toda de isolamento foi boa, de certo modo. Quero dizer, temos que ver o lado positivo dessa situação. Ficando esse tempo todo em casa, comecei a colocar em prática alguns projetos que vivia adiando. Lembra daquilo que eu falei sobre escrever um livro de poesia? Isso se trata como uma solução encontrada mediante todas aquelas situações difíceis que todo mundo estava passando. Escrever um livro de poesia. Hoje em dia, as pessoas destacam mais tempo para ler, escrever, pintar, destacar um tempo mais para a família, destacar um tempo mais para si mesmo. Assim como também um dos poemas que ressalta essa mesma parte é Percebendo Estrelas, de Marcos de Sá, página 82. Ao estender uma toalha molhada no varal, que ficava no fundo de casa, havia observado o céu tão estrelado. Não sei se era pelo fato da cidade estar apagada e silenciosa, ou se no universo acontecia algum fenômeno desconhecido a mim. E não descartava a hipótese de ser algo que desprezei todas as noites antes daquela. Sobressaltando essa correria que tinha antes da pandemia. Era trabalho, é casa para cuidar, essa correria constante na nossa vida, como entrar em um modo automático, fazer todas as coisas seguindo o passo do começo ao final, repetindo o mesmo processo todos os dias. Com a pandemia, podemos entender, observar detalhes pequenos que se encontram na nossa vida, que dá uma alegria, como observar as estrelas que antes eram despercebidas pelo autor, quer dizer, pelo personagem. Giovanna. Bom dia. Eu vou falar sobre o amor de caboclo. Pedido do caboclo. Para modir nosso amor, pintei o céu com o mais que escuro negro da noite e sarpiquei estrelas diamantes. Perfumei a cabana, fiz serenata, enchi o nosso leito de flor de alfazema. Até me arrisquei em escrever poema, para declamar nos ouvidos de você, morena. O autor, nesse texto, ele enfatiza muito a maneira da escrita, a maneira deles pensarem, a maneira deles escrever. O autor, ele sabe escrever de uma maneira mais rebuscada, mas ele quis enfatizar nesse texto a grande diversidade, a diferença ele quis enfatizar uma linguagem mais simples, mais informal. E isso demonstra a diversidade, onde os autores escrevem de uma maneira mais diferente, mais refinado, mas acabam tendo o mesmo significado. E apresenta também as variações linguísticas, pois vivemos em uma sociedade em que estão em diferentes grupos. Letícia. É eu ainda. Assim. Se te amo, se sinto tua falta, é porque muito vivemos juntas, brincantes, livres, sinceras, almas. Um dia pude abraçar-te, sem receios nem pudores. Um dia pude acalentar-te, aninhada, protegida em meus braços. Um dia entorpecei-me de tua presença excelsa, estelar. Um dia entreguei-me à aventura da vida, despreocupadamente. Um dia comecei a amar. Então, aqui ele enfatiza muito a saudade do abraço, que com a pandemia houve o isolamento e as pessoas tiveram que se reinventar para poder matar a saudade, mandando mensagens de carinho para matar a saudade dela. E sem a falta do abraço, elas se sentiram frágeis e inseguras. Pode passar. Mas afinal, o que é o amor? Para o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, o amor criado pela sociedade atual se exime de profundidade e está pautado na superficialidade. Segundo ele, essa forma de amar resume-se em considerar o outro como um bem de consumo, ou seja, caso haja defeito, descarta-se ou troca-se por outro melhor. Bauman entende que esse conceito contemporâneo acaba por influenciar até a forma de amar das pessoas que
que com sinceridade se sentem disponíveis emocionalmente para vivenciarem relacionamentos consistentes, mas que por medo de sofrer tendem a adotar o modelo de relacionamento líquido, onde a profundidade das relações interpessoais é substituída e diluída em relações rasas, pois nessa forma de amar não existe o fortalecimento de vínculos que só podem ser proporcionados pela verdade e confiança, fidelidade e respeito. Então, hoje em dia muitas pessoas não se importam com o que as pessoas sentem, pensam que as pessoas são objetos que podem ser descartados a qualquer hora e que podem manipular elas como marionetes. E muitas pessoas não se importam com o que as pessoas dizem e só querem se dar bem. E muitas pessoas têm medo de amar por ter medo de sofrer, não ter respeito em relacionamentos. Então é isso. Bom dia, me chamo Letícia e sou do primeiro ano A de administração. Como o Nath já falou, nós escolhemos o livro Amor de Longe ou de Perto, Amor de Perto ou de Longe, e esse livro fala um pouco da pandemia. O autor, Michael Monsum Martinelli, fez em parceria com vários outros autores. Então, eu irei focar em apenas uma parte em específico, que é um pequeno texto da Sofia Pereira de Souza, A Real Ficção de Marinheiro. Vou ler um resumo da história e depois vou ler o trecho e a minha opinião. O texto fala de um homem que, após uma tempestade, ficou em um naufrágio em uma ilha isolada. Após de passar dias isolado naquela ilha, sem saber se algum dia sairia de lá, isolado da família, com saudade de sua família, e em certo dia ele consegue sair daquela ilha. E a alegria imensa, né, que ele sentiu ao reencontrar a família. Isso retrata um pouco a pandemia em que vivemos, né? A autora quis passar isso, como a gente se sentiu isolado, longe da nossa família, com a pandemia, sem que a gente pudesse ver familiares distantes. E também retrata também que a saudade e o amor que o personagem sentiu lá isolado não diminuiu. Ao contrário, só aumentou ao passar dos dias isolado naquela ilha. Bom, eu achei bem interessante a autora conseguir passar na ficção e nessa aventura uma realidade em que vivemos, né? E isso retrata bastante a nossa realidade, o que acabou de acontecer conosco. E eu irei ler... Só um minuto. Chamei o nome de minha esposa, com muito entusiasmo, e vi novamente a mágica imagem da minha família reunida. Corri e abracei-os com todas as forças que ainda me restavam. Pude me sentir vivo e ouvir as batidas do meu coração acelerar. Agora tranquilo, dentro do meu peito. Bom, essa é uma parte do texto em que retrata bastante o que foi que ele sentiu quando reencontrou a família. E isso eu quis trazer aqui para mostrar como foi que a maioria das pessoas sentiu ao ficar distante da família e ao fato de reencontrar elas depois de tantos tempos, e tem gente ainda que nem reencontrou parte dos seus familiares. E queria deixar aqui também um poema, que também é desse livro, Amor Distante, da Priscila de Bom. Abruptos segundos nos separam, descolam nossos beijos, afloram nossos desejos, nos desamparam. Entre abraços distantes, mensagens constantes, um aperto no peito incessante, e essa dúvida flutuante, conviver de amor distante. Bom, isso, eu espero que vocês tenham gostado, e assim encerro a nossa apresentação. Obrigado aqui pela apresentação. Só antes, opa. Pode falar você. Só antes de ressaltar, para poder encerrar, chegando aqui nessa hora, com o papel concluído, vamos embora. Me despeço de todos, com um sorriso no rosto. Agora, para prolongar, irei terminar, com rimas livres, sem pestanejar. Sem escansão e nem papel na mão. Apenas sorriso no rosto, de papel concluído, com orgulho e esforço.
Muito bom. Parabéns à equipe pela entrega, pelo interesse na leitura, por apresentar esse livro. Tenho certeza que muitos de nós ficaram com vontade de conhecer melhor. E é um livro que está livre, né, na internet para todos que queiram conhecer. Interessante, né? A poesia como uma terapia, a poesia ao alcance de todos, né? E depois eu quero, tanto da primeira equipe quanto da segunda, que vocês me mandem os slides, tá? Por favor. Depois a gente vê se temos tempo de comentá-los em outro momento. E vamos para o racismo linguístico? Bom dia, professor. Bom dia. Meu nome é Valéria, sou do primeiro ADMB. O meu grupo é composto pelo Riquelme, a Letícia, Ana Clara e Carolina. O meu grupo vai falar sobre o livro Racismo Linguístico, do autor Gabriel Nascimento. Cada componente do grupo ficou com a sua respectiva função. Então, a obra de Nascimento trata das relações entre língua e racismo, temas poucos explorados pelos estudos linguísticos no Brasil, e se posiciona em relação aos debates de intelectuais negros, dando continuidade ao projeto anticolonial e à crítica decolonial contemporânea. O que vai apresentar é o Ricardo, ele vai falar sobre o resumo informativo sobre o livro. No livro Racismo Linguístico, o autor Gabriel Nascimento afirma que a língua e a linguagem são tecnologias humanas nunca acabadas. São fluidas e estão em permanente transformação. Embora a linguagem seja desprovida de uma raça, um gênero ou mística, os sujeitos que a reproduzem carregam estes marcadores sociais. Nesse sentido, a linguagem não é neutra, pelo contrário, é um reflexo dos sujeitos e suas posições socio-históricas e ideológicas. Ao longo do livro, o autor aborda a produção da linguagem moderna e a partir dos grandes conflitos emergentes nessa história, tais como capitalismo e sistema colonial, e a necessidade de racializar as práticas linguísticas que são utilizadas para implementar políticas nacionais e regionais de exclusão. Importante salientar no início que o autor fala que a língua não só tem cor quando tem consciência em diversos sistemas de poder, mas ela própria é um espaço de luta da racialidade, porque é por meio dela em que racializa. Se quisermos entender de uma maneira mais contundente a língua, ela também pode ser um espaço de local de fala negro. O autor destaca o pós-colonialismo e o pan-africanismo, que teve problemas iniciais, no sentido de circunscrever uma idealização da África próxima do próprio racialismo hemogênico no século XIX, além de criticar as abordagens pós-modernas e marxistas sobre uma raça, além de destacar a branquitude como privilegiados em relação aos empregos. Fechando sua discussão, o autor destaca a necessidade de racializar as práticas linguísticas que são utilizadas para implementar políticas nacionais e regionais de exclusão, e também destaca a maneira de suscitar o debate sobre o papel da língua no racismo e na racialização de negros e indígenas. E é isso. Bom dia, meu nome é Letícia, e eu vou explicar o livro Racismo Linguístico de uma forma mais diferente. Eu vou usar os métodos do dia a dia, que tem palavras que a gente usa no dia a dia que nem percebemos que no livro é mencionado vários tipos de forma racista, que tem muita coisa que nem eu mesmo sabia descobrir ali no livro. E eu resolvi falar do que acontece no dia a dia, que é de como forma linguística utilizada, linguagem, nós utilizamos linguagem verbal, como quando alguma pessoa vão fazer algum tipo de protesto, que as pessoas usam a linguagem não verbal e linguagem verbal, que elas utilizam cartaz e também utilizam imagens. E no livro eu encontrei várias palavras que depois eu fui buscar também um significado de palavras que nem eu mesmo sabia que era considerado racismo. Mas aí depois que eu fui ver o significado, eu fiquei assim, meu Deus, eu usava essa palavra ainda. E eu deixei uma reflexão que é bom a gente pensar muito bem no que nós vamos falar com outra pessoa, porque muitas vezes a gente fala
uma palavra que nem nós mesmos sabemos o significado, mas aí nós fala, aí a outra pessoa pode se sentir ofendida. Eu vou dar um exemplo de mim mesma. Tem, bom, pessoas da minha família, amigos, me costumam chamar de negra, né? Aí eu mesmo não me importo. Mas aí tem pessoas que eu já vi pessoas que chamam outra de negra, aí a pessoa se sente ofendida. Aí eu fico assim, mas por que a pessoa se sente ofendida? Mas cada um, né, tem sua maneira de sentir, né? Eu, no meu caso, não sinto, eu acho até um apelido carinhoso. Mas aí tem várias pessoas que se sentem ofendidas com o que nós falamos e eu lendo esse livro, eu me fez pensar muito em falar muito, de pensar antes de falar alguma palavra com alguma pessoa. Eu tenho um certo receio de chamar alguma pessoa de negro, porque eu tenho receio da pessoa não gostar e acabar se sentindo ofendida. Aí esse livro me fez pensar muito bem e eu queria explicar usando mesmo esse ciclo do dia a dia. Que as pessoas falam palavras que nem elas mesmas sabem, mas acaba sendo racista com outra pessoa. E é isso. Bom dia, me chamo Ana Clara Veras Marques e vou apresentar um poema sobre o racismo e o preconceito. É uma coisa tão horrível e também uma gramática tão difícil, o preconceito linguístico. É muito sacrifício, realmente é um suplício, somente com muito exercício, para não cair nesse precipício. O racismo é algo tão feio, parece uma coisa sem freio. As pessoas julgam e falam, sem medir o peso das palavras, e acabam deixando pessoas machucadas. Racismo e preconceito é algo que não aparece, mas é visto. É algo que não está escrito, mas é lido. Não é gritado, mas é ouvido. É algo que não é tocado, mas é sentido. É algo que não é dor, mas é doído. E é algo que quem apenas viu, leu, ouviu e sentiu, sabe dizer o que é. E por fim, rasgue a exclusão, rasgue a discriminação, rasgue o racismo, rasgue o preconceito. Todos nós temos os mesmos direitos, direitos de sermos iguais quando a diferença nos inferioriza, e direitos de sermos diferentes quando a igualdade nos descaracteriza. Eu fiquei com a parte do glossário. Eu vou ler algumas palavras do livro. Diacroniels, de caráter linguístico, opositor da sintonia, são conceitos operatórios. Fetiche, objeto a que se atribui poder sobrenatural ou mágico e se presta culto. Brancocêntrico, que tem a cor da cal, do leite, da neve recém-caída. Epistemicídio é um termo criado pelo sociólogo e estudioso da epistemologia do Sul Global, Boaventura de Souza Santos, para explicar o processo de invisibilização e ocultação das contribuições culturais e sociais não assimiladas pelo saber ocidental. Linguicídio é a exterminação da língua. O fenômeno do linguicídio é caracterizado por dois tipos de agentes: o ativo, que tentam eliminar uma língua, e os passivos, aqueles que deixam uma língua morrer. Promulgar, que se promulgou, que se publicou ou mandou publicar para que se torne executório. Incongruente, que não é condizente, que não está de acordo com ou em proposição com algo. Compêndio, de uma teoria, ciência, doutrina, etc. Professor, ficou faltando 3 pessoas, mas é porque uma saiu e as outras 2 não quiseram apresentar. Aí fizemos só nós 5. Aí agora eu vou falar se existe racismo linguístico. Especificamente, devemos nos remeter ao combate feito pelas comunidades europeias para apagar as línguas dos grupos territórios dominados. Com base em referências ocidentais europeus, brancos, patriarcais e cristãos, o apagamento das línguas demonstrava o que poderia ou não ser validado para aqueles espaços.
Os saberes e conhecimentos dos grupos dominados eram exterminados e forjava-se, com isso, marcas de dominação e racismo. Os colonizadores europeus construíram nossas referências de línguas importantes e produziram estruturas hierárquicas através das línguas a fim de denominar aqueles que eram considerados outros. Os outros carregavam uma coloração de pele, um cabelo e um falar não europeu. Essas marcas fazem parte de um passado presente que, a partir da linguagem, nos racializou e materializou as formas que conhecemos como racismo. A branquitude, ao oprimir mais impõe o conceito de raça e nos nomeia como negros por não termos as características dessa mesma branquitude, essa marca linguística que ganhamos nos aparta dos demais. Somos outros. A linguagem nos fez outros. Vozes de uma branquitude detentora do poder, a capaz de nomear. Claro, as línguas não são racistas. Não, elas apenas apresentam as relações de poder construídas por aqueles que delas fazem uso. Já fomos nomeados demais. Queremos que nossas vozes falem as nossas dores. Queremos que o movimento aconteça de dentro para fora, e não o contrário. Com esse desejo, cruzando preconceito racial, social e linguístico. O termo racismo linguístico é criado como uma perspectiva de análise das construções de língua e linguagem daqueles que não compõem o espectro branquitude-poder. É isso, professor. Muito bem, pessoal. Obrigado pela apresentação, excelente. Vocês escolheram um livro bem denso, um livro de nível universitário, então ele é bem denso mesmo, mas muito interessante a forma como vocês abordaram. Teve poesia original, teve glossário, muito bom. Eu vou passar depois, vou ver se eu passo depois um material para vocês sobre o racismo sutil por trás das palavras, que tem tudo a ver com isso que a Letícia falou. E depois, quem sabe, em outro Meet a gente comenta. Obrigado pela participação de vocês, o professor de Sociologia já mandou o link. Coloquem a letrinha da turma de vocês no chat. E muito obrigado, até a próxima. Foi bem legal. Pena que não dá tempo da gente comentar mais, mas em outro momento a gente continua o nosso diálogo. Parabéns pelas leituras. Professor. Valeu. Um ótimo dia. Para vocês também. Bom dia a todos. Tchau. Tchau. Muito obrigado pelas leituras. Tchau, professor. Poemas. Valeu, gente. Tchau. Abraços e beijos. Tchau. Valeu, gente.